Meus irmãos, hoje essa palavra nos fala sobre o reino de Deus. E primeiro podemos entender que o reino de Deus é o próprio Jesus. Jesus já é o reino de Deus. E por isso ele diz: anunciai aos homens, o reino está próximo. Onde Cristo reina, o reino de Deus se inicia. O reino de Deus se deu. Mas se dará em plenitude no fim dos tempos, quando então o Senhor instituirá novos céus e novas terras. Lembra Jesus quando foi interrogado por Pilatos, que disse: o meu reino não é dessa terra. Quer dizer, nós podemos experimentar o reino de Deus que se inicia aqui, nesta vida, mas ele não é desse mundo, dessa terra. Eles são novos céus e novas terras, onde nós seremos conformados com Cristo, um com Cristo, e viveremos na glória do Pai. E nós então enchemos nosso coração de alegria por essas palavras de Jesus, que mostra sobre o reino, sobre essa vida nova que nós tanto almejamos, sobre essa vida plena em conformidade com Deus. Ele diz que ela é tão preciosa como um tesouro escondido no campo. Olha a grandeza, olha o valor precioso do reino de Deus. Para ser alcançado, ele deve ser desejado e amado mais do que qualquer coisa nessa terra. Como não se lembrar do jovem que perguntou para São José Maria Escrivá, um grande santo, perguntou para ele que: olha, padre, eu escuto o senhor falando, num diálogo que ele tinha com os jovens, né? Eu escuto o senhor falando sobre o céu, sobre a santidade. Eu desejo seguir Jesus, eu desejo o reino, mas eu não posso porque eu sou muito ganancioso, padre. E o meu coração é muito apegado, muito ganancioso. E aí o padre responde para esse jovem: você está diante do homem mais ganancioso da terra, porque eu desejo o céu. Se você deseja alguma coisa que vai passar, pode ser uma ganância, mas é uma ganância pequena, porque você deseja um tesouro nesse mundo. Eu desejo um tesouro que é maior do que esse mundo. Que ganância maravilhosa, que ganância que me conduz à santidade. Aquele jovem encontrou uma luz no fim do túnel, né? E ficou pensando: eu preciso transformar esse meu desejo pelas coisas passageiras para um desejo pelas coisas do alto. Então Jesus vem nos mostrando que esse reino que Ele quer, que Ele nos convida a amarmos, a desejarmos, a buscarmos com toda a nossa força, Ele tem um valor maior do que qualquer coisa dessa terra. É como um tesouro escondido. E Ele é mais belo do que qualquer beleza que o mundo pode oferecer. Qual mulher não fica vislumbrada com uma joia? Imagine, ver aquela joia de pé. Você está fazendo aniversário de casamento, aí Mônica, Dani, aí chega o marido e fala: bem, comprei um presente para você, vendi a casa e comprei um colar de pérolas. Aí ela fala: nossa, que linda, vamos morar onde agora? Verá? Aí a briga começou. Ah, mas quando olha aquele colar e vê aquelas pérolas bonitas brilhando, o coração se enche, fica vislumbrado. Quando você vê uma coisa bonita, uma joia, até, gente, a gente sabe que é isso. Você vê, não precisa nem ser uma joia, né? Algumas vezes você vê uma roupa, um sapato, já fala: não, preciso comprar aquilo. Como que eu vivi até hoje sem aquilo? A gente inventa cada moda, meu Pai do céu. Olha, o Senhor Jesus disse que o reino dos céus pode ser comparado com uma pérola preciosa. Gente, não é pérola do Paraguai, não é pérola deixa eu ficar quieto. É pérola verdadeira, que brilha. É uma pérola que atrai o olhar, que atrai o desejo. Gente, o belo atrai. Quem que não gosta de coisa bonita? As coisas de Deus são atraentes demais. A alma da gente é inclinada para as coisas bonitas, porque as coisas de Deus são belas, são perfeitas. A gente tem a alma inclinada para coisas bonitas. Você vê uma imagem linda, você fala: nossa, que imagem linda, que quadro maravilhoso. Como a gente também vê um quadro feio, a gente já fala: ah, nossa, né? E você já caiu nisso, gente? Quando alguém faz uma coisa, nossa, eu tenho dificuldade para disfarçar, sabe? A pessoa fala: ai, padre, eu pintei para você. Fala: ai, que lindo, irmão. O que é isso aqui? É tão abstrato que eu não consegui nem adivinhar. Pior ainda foi quando ela disse que era eu. Eu falei: nossa, sou eu? Está bem abstrato, né? Sou eu assim, de dentro para fora, meu Deus. Quem quer coisa feia, gente? O reino dos céus é comparado à beleza de uma pérola preciosa, que o homem fica desejoso de possuí-la.
Veja como nosso Senhor conseguiu fazer com que o nosso coração, tão apegado às coisas terrenas, conseguisse enxergar que o desejo do Pai, de que nós gozemos da vida eterna, de uma vida preciosa, de uma vida que está escondida no coração de Deus, o desejo do Pai que nos criou para o céu, disse a segunda leitura, que sempre, que já desde o início, desejou que todos nós vivêssemos em comunhão com Ele, nele, a vida verdadeira no céu. Desde sempre, Deus sonhou com a nossa salvação. E então Jesus traduz que o que Deus preparou para nós, o que Deus deseja para nós, tem mais valor e mais beleza do que qualquer coisa que poderia lhe atrair nessa vida. Jovem que você está me ouvindo, se você encontrar este tesouro, se você encontrar Cristo na palavra, na Eucaristia, se você se deixar vislumbrar, se apaixonar pela pessoa de Jesus, você vai perceber que não há tesouro e não há beleza maior que possa atrair uma vida senão a do próprio Cristo. O Pai sempre nos predestinou para esse reino, mas como nós pecamos e nos desviamos e começamos a amar as coisas do mundo, foi preciso então que o Filho primogênito, o Filho, viesse e se unisse a nós neste mistério de encarnação, e para que nós pudéssemos compreender o que é o ideal do ser humano, o que é o ser humano, como a medida em que nós devemos ser. Jesus é a medida da perfeição querida pelo Pai, e por isso nós temos que ser imitadores de Cristo, porque Jesus é a medida do homem perfeito, e aqueles que se unem a Cristo são justificados com Ele, e justificados com Ele são salvos, e participam da vida que Deus sempre sonhou. Que belíssima segunda leitura, que vai nos mostrando a medida em que Deus trabalhou para a nossa salvação, o meio com que Deus utilizou. Então, meu irmão, minha irmã, se você compreendeu e consegue amar a Jesus a ponto de perceber o valor e a preciosidade, você não terá medo de renunciar tudo para se unir a Ele. Mas o que é tudo, Padre? Tudo que você sonhou como felicidade, tudo que você desejou como um bom caminho. Se você tinha um projeto na tua cabeça que era ser feliz, custe o que custar, abra mão deste falso reino para adquirir o reino verdadeiro, que é: Pai, eu te louvo pelo dom da minha vida, por ter preparado para mim um lugar no seu reino, que eu me una inteiramente a Cristo, e que para isso, Pai, que eu aprenda a deixar para trás os vícios, os pecados e as prisões que me impedem de me conformar com Ele. Que belíssimo, amados irmãos, quando compreendemos como começa a segunda leitura: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se você quer ser um com Cristo, então tudo concorrerá para que você seja um com Cristo. As provas, os sofrimentos, as dificuldades, as limitações que você vai vivendo, é a única maneira de você se livrar do homem velho para se conformar com Cristo. Como que a gente vai se tornar um com Cristo? Como nós vamos possuir esse reino se o nosso coração está possuído pelo esse falso reino, por esse falso Deus que nós mesmos criamos? Como que nós vamos possuir esse reino? Nos livrando do que é falso, nos livrando dessas cadeias, dessas prisões. Então fiquem sabendo, se é preciso purificar-se para unir-se a Cristo, é esse o caminho: a penitência, o jejum, as dificuldades, algumas que Deus manda e algumas que a gente cria. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. É nesta enfermidade que Deus conforma o teu coração ao coração do Cristo. É nessa provação financeira, física, material, é nesse deserto, é nessa cruz, que você tem a oportunidade real de desapegar o teu coração do falso reino desse mundo e amar o reino verdadeiro que é de Deus. Quem faz isso com maestria, quem faz isso numa ascese, que significa nesse crescimento espiritual,
amadurece como ser humano e é feliz, e alcança o reino de Deus. Quem resiste vai ficando amargo, quem resiste vai ficando preso, quem resiste vai ficando cada vez mais triste e mais infeliz. Por isso que tem muita gente infeliz hoje em dia, muita gente doente, resiste, não quer aceitar a própria história, não quer aceitar a cruz, não quer aceitar, mas eu tinha planejado tudo tão perfeito, e de repente Deus está me levando por caminhos tão diferentes, e fica resistindo à docilidade do chamado, da vontade de Deus, e sofre, e fica doente mesmo. Mas aí vai a oração. Padre, eu queria que o senhor orasse, que está acontecendo uma coisa muito ruim comigo, vamos rezar. E a gente ora para quê? Para que Deus te dê fortaleza, sabedoria. Veja a sabedoria. O que Salomão, o que você quer, Salomão? Senhor, eu quero sabedoria, eu quero compreender as coisas como o Senhor deseja. Agradou muito o coração de Deus aquele pedido de Salomão, porque ele era capaz de ter um olhar como Deus olha as coisas, buscar as coisas de Deus. Deus deu a ele essa graça. Meu irmão, minha irmã, se nós buscarmos o reino de Deus, nós conseguimos entender o porquê aquele homem vendeu tudo para adquirir esse reino. Se você consegue compreender a loucura que é poder mergulhar num Deus que nós não compreendemos e não dominamos, mas que nos dá saciedade, vida e paz, nós não temos medo de nos abandonarmos em seus cuidados, nem que isso significa perder tudo. Veja a história de alguns santos da igreja. Quero falar de alguns santos da igreja. Vamos começar pela história de Paulo, apóstolo. Gente, Paulo tinha prestígio. Paulo era um judeu respeitado nas sinagogas. Ele tinha carta livre para ir nas cidades lá. Você lembra disso? Você leu o Atos dos Apóstolos, você conhece a vida de Paulo. Paulo tinha liberdade para ir nos lugares, era respeitado entre os escribas, os fariseus. Paulo era um homem renomado. Por amor a Jesus Cristo, ele abriu mão de tudo, foi perseguido, desprezado, ele perdeu tudo, todo o prestígio que ele tinha, e pelo contrário teve que viver fugindo, foi apedrejado, foi linchado, foi de tudo, e ele abriu mão de tudo, por causa de Cristo ele perdeu tudo. Isso é o que o tesouro do Evangelho. Aí você vai pegando a história de São Francisco de Assis, que abriu mão de tudo, toda a herança do pai, deixou até as roupas para viver a pobreza do Evangelho. E tantos outros santos na história da igreja, que abriram mão das suas riquezas para viver a vontade do Senhor, porque descobriram um tesouro, que valia a pena abrir mão de tudo por esse tesouro. Outros grandes santos, que eram guerreiros, estudiosos, Santo Inácio, São Francisco Xavier, para se tornarem servos do Evangelho. E aí eu pergunto para você, por que eles eram tão apaixonados assim, a ponto de abrir mão de tudo? Por que, amados irmãos, Madre Teresa de Calcutá, que vivia quietinha de freira lá no convento, largou tudo lá para ir cuidar dos pobres, para cuidar de 1000 pobres da Índia, juntando cada vez mais doente, e ela cuidando de tudo isso daí? Por que, gente? Não se compreende na mentalidade humana, não se compreende o porquê alguém sai do seu comodismo, do seu conforto, para buscar sarna para se coçar, como diria o ditado. Para que fez isso? Não estava em paz lá, para que vai agora mexer com isso daí? Porque para fazer a vontade de Deus, quando se descobre o amado, o valor desse tesouro, dessa pérola, a gente abre mão de tudo para adquirir esse reino. E algumas vezes Deus nem está pedindo ainda para você abrir mão de tudo, está pedindo para você abrir mão um pouquinho do seu tempo para servir os teus irmãos, para trabalhar numa comunidade, para se pôr sua vida em serviço como um dom. Isso é abrir mão de tudo. Você podia estar fazendo muitas outras coisas, mas está hoje aqui tocando na missa, servindo aqui na igreja, podia estar lá curtindo o seu comodismo, preservando sua vida na sua casa, mas está aqui servindo. Isso só faz sentido se você descobriu o tesouro que é Jesus. Se você se apaixonou por esse reino, tudo faz sentido. Dar de si mesmo, doar-se,
com o seu trabalho, com a sua vida, com o seu dinheiro, com tudo de você, porque é um reino precioso. Jesus termina o evangelho fazendo um elogio aos escribas que poderiam converter-se, que convertendo os seguiam, dizendo que aqueles que, veja como Jesus é o reino, aqueles que encontraram Cristo, começam a ter uma leitura da Sagrada Escritura diferente do que tinham antes. A princípio, eles sabiam o Antigo Testamento, mas poderiam estar, como estão até hoje os judeus, esperando o Messias. Esperando o Messias. Mas a partir do momento que ele descobre que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo veio, que é Deus, e veio para nos salvar, e começa a ler o Antigo Testamento, os profetas, as promessas a partir de Jesus Cristo, é como um homem que do tesouro velho tira um tesouro novo, das coisas antigas tira algo ainda melhor, novo. Você entendeu o que Jesus falou? Que coisa maravilhosa. Ele descobriu o reino de Deus. Por isso, amados irmãos, acolhemos Cristo de todo o nosso coração, o amando, sem reservas. Por Ele, com Ele, nele, tudo vale a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.